Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre os 3 principais fundos imobiliários de papel de uma gestora que é queridinha dos investidores de fundos imobiliários: KNCR 11, Canip 11 e KNSC 11. E hoje é dia 28 de dezembro, um sabadão, e eu estou aqui trazendo o melhor conteúdo de investimentos mastigadinho para você. Então, como retribuição, você vai deixar o seu dedo no like, se inscrever no canal, enquanto eu vou entrando de sola, fazendo a minha parte, falando sobre dividendos. O último pagamento do KNCR foi 95 centavos por cota, o que dá um dividendo mensal de 0,92 e anualizado de 11,48. Já o Canip pagou 90 centavos por cota no dia 12 de dezembro. Isso se traduz num dividendo mensal de 1%, aqueles mágicos 1% que o pessoal gosta, e anualizado de 11,41. E por fim, o KNSC11 pagou 8 centavos por cota. Isso significa um dividendo mensal de 0,91 e dividendo anualizado de 11,5. Será que isso é muito? Será que isso é pouco? Quando nós comparamos os dividendos desses 3 com seus colegas de recebíveis, os FIIs de papel que tem aí na bolsa e que tem bastante cotista, a gente sempre tira fora aqueles que não têm liquidez e também não tem muitos investidores, você percebe que eles não são aqueles que mais pagam. Tem investimentos nesse segmento que acaba pagando bem mais. Como, por exemplo, nós temos aqui o CPTS, que foi o nosso bate-papo de ontem, e RDM. Na parte de dividendos, a gente não pode considerar esses 3 os maiores pagadores. Mas será que eles estão sendo negociados com desconto? O valor patrimonial da cota do KNCR, 101,52, e valor na bolsa, 102,82. Então, o primeiro, que é o KNCR, não tem nenhum desconto. O segundo é o Canip, valor patrimonial por cota 92,91, valor da cota 90,17. Esse sim você encontra um desconto. E para finalizar, temos o valor patrimonial por cota do KNSC11, R$ 8,84. Mas ele está sendo negociado na bolsa por R$ 8,75. Ele também está abaixo do PVP de 1, que significa que temos aqui um mísero descontinho. Quando nós comparamos com seus colegas de recebíveis, a gente percebe que o KNCR é o único que está sendo negociado acima de PVP 1. O Max Serrana está quase chegando em 1, mas o que a gente mais vê hoje no mercado são os FIIs de papel tendo desconto. Agora nós vamos mergulhar de cabeça nos relatórios desses 3 FIIs, que são os 3 de papel da Quineia, e eu preciso explicar para você algo muito importante antes da gente mergulhar de cabeça nos fundamentos. Acompanhe aqui comigo na tela. O KNCR é um fundo imobiliário de baixíssimo risco. Tá vendo aqui o velocímetro? Ó? Onde é que está apontando? Bem pouquinho risco, né? Pois bem, então esse é um ativo de baixo risco e pós-fixado, carteira atrelada ao CDI. O segundo que nós vamos ver é o Canip. Ele também tem um risco muito baixinho, é muito parecido com o KNCR. Agora, tem uma diferença importante, que é o IPCA. Ele está indexado a índices de preços. Então, a diferença entre ambos é justamente que um é CDI, outro é inflação. E por fim, nós temos o KNSC11, que é diferente de todos os outros que a gente viu até agora. Ele tem maior risco, veja que o velocímetro já não está aqui embaixo, ele já está meio termo aqui, não é super arriscado, mas também não é baixo risco, fica exatamente no meio. E também temos metadinha para um lado, metadinha para o outro, na composição da sua carteira. Ele tem o objetivo de chegar em metade inflação e metade CDI. Agora que eu esclareci para você o que é cada um desses 3, você consegue investir de modo certeiro
naquilo que você está procurando, seja no critério de risco ou seja no critério de composição da carteira. Você quer IPCA? Você quer CDI? Você quer os dois? Você quer baixo risco ou médio risco? Agora tudo fica mais fácil. Vamos começar falando aqui do KNCR. Como você viu agora há pouco, ele é baixo risco pós-fixado, CRIs atrelados ao CDI. A taxa média está em CDI mais 2,38. Eu considero essa rentabilidade muito boa, levando em consideração o risco que ele assume, que você viu que é baixo. Quando nós analisamos o patrimônio, hoje 94% está em CRIs atrelados ao CDI, o restante em LCI, instrumentos de caixa, fundos de renda fixa. E aqui vem uma notícia importantíssima, ainda mais nesse momento turbulento que estamos vivendo. Ressaltamos que não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Ótima notícia de ouvir. Eles informaram que encerraram a 11ª emissão de cotas, captaram 703 milhões de reais. As principais movimentações na carteira, ele comprou 2 CRIs, um CDI mais 2%, outro CDI mais 2,6%, totalizando aí 103 milhões de reais investidos no último mês de novembro. Aquilo que nós sempre fazemos é conferir o quanto do resultado mensal que vem sendo utilizado para pagar taxas para Faria Lima. Neste caso que foi 9%, então tá super tranquilo. Agora vamos conferir o CANIP, lembrando que esse daqui é aquele de baixo risco, atrelado a IPCA. Olha a taxa média do fundo aqui, ó. IPCA mais 9,46, assim como o KNCR, aqui nós também encontramos nenhum evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo, excelente notícia. Ele também fez aquisições no mês de novembro, quase 150 milhões de reais. Olha as taxas, ó. Inflação mais 8%, inflação mais 7,75%, inflação mais 9%. E a gestão também traz aqui um parágrafo sobre as operações compromissadas reversas. A gente viu no vídeo de ontem, inclusive, no CPTS, eles também trabalham com isso, e eu deixei clara a minha opinião no caso do CPTS, que, cara, já foi a época de dar resultados positivos nos últimos meses, aí não tá legal, e eu sugeri no vídeo anterior de parar com esse negócio. Agora, em relação ao CANIP, a gente não tem aquele detalhamento, aquela profundidade que tem no relatório do CPTS, que é mostrando mês a mês o quanto financeiramente foi bom ou não foi bom as operações compromissadas reversas. Eles só falam que está quase 8% do patrimônio exposto a elas, mas não tem aqui os resultados financeiros. Então fica a sugestão para que esse relatório fique cada vez mais completo, a Quineia traga o resultado que as operações compromissadas estão dando. Em relação ao quanto que foi gasto com taxas para Faria Lima, 7,5, então nenhum tipo de problema aqui. E por fim nós vamos para o KNSC11, lembrando que esse é um fundo imobiliário que possui mais risco e também aquela pizza dividida no meio, né? IPCA e CDI. E dá para perceber claramente como ele possui mais risco, basta olhar a taxa média da carteira. Essa aqui é o KNCR, lembra? A gente viu lá no comecinho, CDI mais 2,38. Esse aqui é o CANIP, que a gente acabou de ver, inflação mais 9,46. Agora repare nas taxas médias da carteira do KNSC11. Inflação mais 9,60, ou seja, mais do que o CANIP. E a parte do CDI é CDI mais 3,33, ou seja, também é mais do que a taxa média do KNCR. Então fica explícito para você aquela questão do velocímetro, né? Ele acaba tendo mais rentabilidade justamente porque o velocímetro já não está aqui embaixo, né? Ele está no meio na questão do risco. Em relação à carteira, hoje, como é que está dividido? 60% CRIs de inflação e 36%, quase 37% CRIs de CDI. O restante é caixa, essas coisas. Então, na teoria, era metade, mas na prática você vê que é 60% inflação e 40% CRIs atrelados ao CDI. E também temos essa informação fundamental nesse momento que estamos vivendo no Brasil. Ressaltamos que não há eventos negativos de crédito da carteira de investimentos do fundo. Então, esses 3 fundos imobiliários não estão com problemas. E é por isso que eles não têm grandes descontos igual outros. Outros FIIs de papel estão enfrentando problemas.
Não é o caso deles aqui. Então, você já percebeu que não tem almoço grátis no mercado, né? Você quer qualidade, vai ter que pagar o preço. As únicas oportunidades que você tem de pagar com bastante desconto em um ativo super valioso, ou seja, o preço está muito incompatível ao valor, é quando tem crises como a gente teve, por exemplo, no C19. Nesse momento especificamente, a gente está vendo a queda dos FIIs, mas esses FIIs de qualidade estão insistindo em não cair daquele jeito que deixa um desconto impressionante. Não, eles não têm desconto. E quando tem, é bem pequenininho. Nesse último mês de novembro, eles adquiriram 5 operações de CRIs, deu quase 200 milhões de reais. Vamos dar uma olhada aqui, ó, inflação mais 8, inflação mais 9,5, inflação mais 11. São taxas realmente que saltam aos olhos. Sempre lembrando, quanto maior a taxa, maior o risco, é claro. E aqui CDI mais 2,60, CDI mais 2, enfim, então são essas as aquisições. Aqui não tem também nenhum tipo de fato negativo que nos chame a atenção. Ele gastou 10% do que entrou de CRIs para pagar taxas para a Faria Lima, como eu falei, 8 a 12% é a prática de mercado. E agora nós vamos chamar o nosso VAR da rentabilidade para saber se no longo prazo valeu ou não valeu a pena investir nesses 3. Vamos começar com o KNCR, que foi o primeiro que nós analisamos desde 2012 até agora, o finalzinho de dezembro. Vamos conferir aqui como é que tá a rentabilidade. Palmas para ele, hein? Medalha de ouro. Bateu o CDI, bateu o IMAB, que é o índice de Tesouro IPCA, e bateu o IFIX. KNCR, excelente rentabilidade. Agora vamos conferir o Canip 11. Começamos a história em 2016 e puxando até os dias atuais, vamos conferir aqui. Quarto lugar IFIX, terceiro CDI, aí o Canip ficou em segundo, com a medalha de prata, e primeiro lugar o IMAB. E agora nós vamos para o último, o terceiro FII de hoje, KNSC11. O gráfico inicia em 2020 e até os dias atuais. Aqui está a rentabilidade final, IFIX em quarto, IMAB em terceiro. E o KNSC11 fica com a medalha de prata, um pouquinho atrás do CDI, mas justiça seja feita. Até poucos dias atrás, o KNSC11 estava com uma larga diferença para todos os outros, como você está vendo aqui na tela. Então, resumão, os 3 selo de qualidade e os 3 com recomendação de compra. Agora me conta uma coisa. Você gostou da análise de hoje? Então imagina como é que você vai gostar da minha consultoria de investimentos. RC Wealth, a forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio. Primeiro link na descrição ou nos comentários fixados e você vai aprender como que funciona a consultoria da RC Wealth e também todas as vantagens e benefícios da RC Wealth para você. Basta você clicar neste botão azul e depois colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp. Pronto. Aí nós vamos entrar em contato no seu WhatsApp para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. E é claro que nós vamos avaliar os seus investimentos por completo. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.